Bom dia, meninas do quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar início a mais uma semana de atividades, né? Então vamos conferir aqui o nosso horário. Hoje é segunda-feira, então nós teremos hoje inglês, português, matemática, ciências e história, né? Então, nós vamos começar com história, tá? Peguem o livro de vocês, tá? Abram na página 56, tá? Enquanto vocês peguem o material, a tia já vai fazer uma revisão aqui do que nós estamos estudando. Nós estamos no capítulo 3 de história, né? Estamos falando das tradições orais e a valorização da memória. Aqui nós vimos como que a história era passada, né? A história de um povo era passada para suas gerações. Quando não havia ainda escrita, essa história era passada oralmente, né? Contando, o avô contava histórias para o neto, o pai contava histórias para os filhos, e aí os costumes, né, iam passando de geração para geração. Nós vimos aqui que um povo que usava muito essa técnica eram os indígenas, né, de contar histórias. Aí nós vimos também aqui, deixa eu voltar aqui. Nós vimos uma lenda indígena, né? Que é a lenda da mandioca. É isso? Então, hoje nós estamos na 56. Já pegaram aí? Então, vamos lá. Vou ler, marca texto, tá? Grifar as coisas importantes. O surgimento da escrita e a noção de fontes para a transmissão dos saberes, culturas e histórias. Olha essa imagem aí, gente, é o que nós chamamos de figura rupestre, né? Os homens da caverna, como eles não dominavam ainda a escrita de palavras, letras, eles usavam os desenhos, né, nas cavernas para contar o cotidiano deles. Observe a imagem de abertura desse tema. Qual é a importância dos registros escritos na vida dos homens? Converse sobre isso com seus colegas. Então, qual é a importância dos registros escritos? É que a gente deixa os nossos vestígios, a gente deixa a nossa história para as próximas gerações. Agora, um tema importante. Observe as imagens e converse com seus colegas. Então, as imagens aqui, na número 1, tem uma pessoa escrevendo, né? Usando a folha, a caneta, fazendo uma escrita. E do lado, uma máquina, né, de escrever, onde está sendo digitado a história, datilografada aqui, né? Aliás, é digitado mesmo, porque isso aqui é um notebook, né? Então, você acredita que a tecnologia trará o fim da escrita manual? Será que no futuro as crianças apenas escreverão em computadores, tablets e smartphones? E aí, hein? Será que a tecnologia vai substituir a escrita manual? Né? Dê sua opinião sobre isso. Página 57, o teorizando, surgimento da escrita. Aqui eu vou grifar, tá? Surgimento da escrita. Conforme estudamos, os seres humanos sempre buscaram formas de se comunicar, por gestos, pela linguagem, por desenhos e finalmente pela escrita. Acredita-se que o primeiro tipo de escrita tenha surgido entre os sumérios, aproximadamente em 3.000 anos antes de Cristo. A região ocupada por esse povo, chamada Mesopotâmia, no Oriente Médio,
encontrava-se numa área conhecida como Crescente Fértil, local onde houve um grande desenvolvimento da agricultura. Então, acho que isso aqui é importante, tá? Qual foi a primeira escrita encontrada? A primeira escrita foi encontrada na Mesopotâmia pelos povos sumérios, há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, o primeiro vestígio de escrita foi dos sumérios. Continuando. E aí, gente, na Mesopotâmia, aquela região onde viviam os sumérios, era conhecida como Crescente Fértil, porque era uma região onde a agricultura se desenvolveu. Fértil é quando a terra é boa, né? Então, vamos lá. Esse desenvolvimento levou uma necessidade prática: registrar as colheitas, os rebanhos, os impostos cobrados da população. Essas necessidades levaram à criação da escrita, uma vez que a memória já não era capaz de guardar tantas novas demandas como a aplicação da produção agrícola, dos rebanhos e das atividades comerciais. Então eu pergunto para vocês, por que os sumérios desenvolveram a escrita? Porque a memória já não era suficiente mais para registrar tantas coisas em relação aos rebanhos, à agricultura, aos impostos e tudo mais. Então, isso é importante a gente grifar, tá? Esse desenvolvimento do que é mesmo, gente? Da escrita, né? Levou a uma necessidade prática: registrar as colheitas, os rebanhos, os impostos cobrados da população, uma vez que a memória já não era capaz de guardar tantas novas demandas. Certinho? A escrita também era necessária nos templos, pois estes possuíam muitos bens e recebiam muitas ofertas, sendo necessário organizar uma forma de registrar essas atividades, né? Então, também na economia, né? Nos templos aí é onde se administrava as finanças dos povos. A escrita suméria, chamada de cuneiforme, era feita em placas de argila, que depois de cozidas preservavam os registros. Aí nós temos um exemplo, tá? Essa imagem aí é uma placa, a argila é um tipo de barro, né, gente? Onde eles escreviam o que era necessário, depois eles cozinhavam essa placa, né? E o barro endurecia e aquilo ficava registrado por muitos anos, milhares de anos até. A escrita suméria, que eu já li, não, tá certo. A escrita suméria, chamada de cuneiforme, era feita em placas de argila que depois de cozidas preservava os registros. Além dos sumérios, os chineses, por volta de 1500 a.C., e os olmegas, antecessores dos astecas na América Central, em 300 a.C., teria criado seus próprios sistemas de escrita que permitiam o registro das atividades, sendo importantes elementos para conhecer a história desses povos. Então, depois dos sumérios, né, quais foram os povos que vieram desenvolver a escrita? Foram os chineses e depois os olmegas. Os olmegas eram os antepassados dos astecas aqui do continente americano. Então, vamos grifar aqui também, que é importante, tá? Além dos sumérios, os chineses e os olmegas. Isso. Continuando. A criação da escrita foi uma grande evolução que permitiu ao homem ampliar os seus pensamentos, registrá-los e deixar seu legado para as próximas gerações. Esse último parágrafo é importante, tá? Vamos grifar. A criação da escrita foi uma grande evolução que permitiu ao homem ampliar seus pensamentos,
registrá-los e deixá-los legado para as próximas gerações. Então, nesse texto aqui, nós grifamos quais foram os povos que desenvolveram primeiro a escrita, que foram sumérios, chineses e olmegas. Nós vimos o porquê que eles desenvolveram a escrita, porque a memória já não era mais suficiente para registrar tudo, né? E por que a evolução da escrita foi importante? É isso? Porque permitiu o homem ampliar seus pensamentos. Então vamos para as atividades. Hoje são pouquinhas, 3 atividades só. De acordo com o texto, que fatores levaram à invenção da escrita? Nós registramos aqui, né? Foi o desenvolvimento, né? E a necessidade de registrar colheitas, os rebanhos, os impostos, tá tudo aqui direitinho. Procure no caça-palavras os nomes dos 3 povos que iniciaram o sistema de escrita. Então, quem foram? Os sumérios, os chineses e os olmegas. Então, vocês vão achar esses 3 povos aqui no caça, tá? E em que lugar teria surgido a escrita e que nome ela recebeu? Então, onde que surgiu a escrita primeiro? Foi lá nos sumérios. E como que chamava essa escrita? Tá aqui, deixa eu te achar aqui. Cuneiforme, né? Que eram as placas de argila que eram cozidas depois para deixar esse registro por muito tempo. Então, meninas, essa é a nossa aula de história de hoje, bem curtinha, faça com capricho, tá? Lembre, meninas, daquilo que a tia Ariadna pediu vocês. Na hora de responder, tá? Tentar pegar um lápis com uma cor mais escura, escrever com um pouquinho mais de firmeza, para ficar fácil para corrigir depois. Porque quando se escreve muito levinho, a hora que eu abro ali no meu computador, eu não consigo ler, a letra fica um pouco apagada, tá bom? Então tá jóia. Então nossa aula de história essa é hoje, tá? 56 e 57. Leia o texto novamente, grifem aí as coisas importantes. E na 58 responder esses 3 questionamentos, tá? Já eu venho com a aula de ciências, tá bom? Bom trabalho!